Água, uma força da natureza. Enchentes apocalípticas, eventos gravados na memória coletiva da humanidade. O Grande Dilúvio. Há alguma verdade por trás dele? O mito do Grande Dilúvio pode ser influenciado por vários fenômenos naturais. Explicações ligadas a medos antigos. A Terra explode, como pode ser lido em inúmeros registros em todo o mundo. Sim, a Terra explode. A Bíblia oferece esperança para uma vida após o dilúvio. A Arca de Noé. Deus o instruiu a salvar todas as criaturas, 2 de cada espécie. Se Noé existiu, é possível encontrar a arca dele. Cientistas querem provas de uma arca de madeira e de um grande dilúvio. Há alguma verdade por trás do mito do Grande Dilúvio? Grandes mitos da humanidade. Mistérios repercutidos ao longo de milhares de anos. Eventos inexplicáveis, lugares cobertos de lendas e heróis sobre-humanos, que deixam até cientistas fascinados. Existe alguma verdade nessas lendas antigas? Pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando duro para resolver os maiores mistérios do nosso tempo. Chuva torrencial, o mar aumentando a níveis dramáticos. O Grande Dilúvio ameaça todos os seres vivos. É uma das histórias mais antigas da Bíblia. O perigo imposto pela água não é imaginário. Tempestades, tsunamis e chuvas extremas após períodos de seca provocam o caos. Um dos motivos para esses eventos é causado pelo homem, o aquecimento global. Isso leva a secas severas, eventos de chuvas extremas, grandes ondas de calor e também provoca temperaturas frias e nevascas pesadas. Parece não fazer sentido, mas esses eventos climáticos extremos estão mais frequentes. O dilúvio bíblico também é retratado como consequência do comportamento humano. Deus estava furioso com a humanidade e queria afogar o mundo pecaminoso em muita chuva. Apenas Noé e a família dele seriam salvos. Deus o mandou construir uma embarcação grande de 3 andares. Ele ordenou que Noé trouxesse a família dele e pelo menos um casal de cada espécie animal. Choveu por 40 dias e 40 noites, até que todas as montanhas do planeta foram engolidas pelo dilúvio. A Terra ficou coberta de água por 150 dias. A Arca de Noé foi a única a desafiar o apocalipse. Ele, sua família e os animais sobreviveram em seu bote salva-vidas de madeira. Quando a chuva parou e a água baixou, Noé soltou uma pomba. E ela voltou com um ramo de oliveira, um sinal de terra seca. Deus prometeu a Noé que nunca mais devastaria a terra com um dilúvio e enviou um arco-íris como símbolo desse pacto. Noé, sua família e os animais começaram a repopular o planeta. Na época do Grande Dilúvio, as pessoas devem ter interpretado como castigo por alguma transgressão, por causa da destruição e da ferocidade da inundação. As pessoas criaram uma história e um mito em cima das inundações porque não as entendiam e nem podiam controlá-las. Muitos mitos surgiram do nosso desejo de controlar o que está à nossa volta. Então, nós acreditamos em coisas como dilúvios com poderes mágicos. Pesquisadores acreditam que a história bíblica do Grande Dilúvio foi documentada pela primeira vez no século VI antes da Era Comum. Será que catástrofes reais serviriam de inspiração para os autores? Uma pista nos leva ao Mar Negro. Acredita-se que a região testemunhou o que talvez tenha sido a maior inundação da história. O professor Petko Dimitrov busca evidências desde os anos 1980.
a equipe dele coletou amostras de sedimentos na costa da Bulgária. Eles esperavam encontrar provas de que o Mar Negro já tinha sido bem menor e cercado por assentamentos que foram inundados em uma catástrofe natural. Os cientistas pensavam ter descoberto leitos de rio e antigos litorais no sedimento marinho. Dimitrov entrou em contato com uma equipe de geólogos americanos, Bill Ryan e Walter Pittman, que tinham uma ideia parecida em mente. A teoria deles era de que o Mar Negro já tinha sido um lago de água doce. Eles acreditam que o fim da última era glacial fez o nível do mar subir quando as geleiras derreteram. Porém, pouco depois, o nível da água na bacia do Mar Negro voltou a ficar em cerca de 60 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Isso resultou em uma enchente cataclísmica. A água do Mediterrâneo invadiu a bacia do Mar Negro com uma força 200 vezes maior que a das cataratas do Niágara. Bulgária, hoje. Porto de Varna. Uma equipe do Black Sea Research Fund parte daqui para buscar vestígios dessa grande inundação. Os cientistas acreditam na teoria de Dimitrov, Ryan e Pittman. Eles querem reconstruir a enchente do Mar Negro. Uma das principais dúvidas do dilúvio é quando ele aconteceu. Há várias questões. As principais são onde o dilúvio aconteceu, quando aconteceu e quais foram as proporções dele. Konstantin Sterev acredita que o Mar Negro já foi um lago de água doce abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O nível da água mundial começou a subir e subiu uns 60 metros acima do nível do Mar Negro. E o Bósforo era a única barreira entre os oceanos do planeta e o lago. Konstantin Sterev e sua equipe esperam encontrar evidências de assentamentos nas margens do Mar Negro que sejam de um período anterior ao dilúvio. A água aqui é rasa e novos objetos vivem sendo encontrados. Nós estamos tentando encontrar vilarejos, formações naturais que possam ter criado possíveis habitats para pessoas na antiguidade. Será que uma inundação destruiu os assentamentos desta região? Uma coisa é certa. Mais de 7.500 anos atrás, o solo aqui era fértil. Descobertas arqueológicas confirmaram isso. Os mergulhadores de Petko Dimitrov recuperaram objetos incríveis décadas atrás. Dimitrov até chama um deles de Prato de Noé. Esse prato foi encontrado perto da costa de Varna em 1986 pelo nosso submarino a uma profundidade de 93 metros. O prato estava enterrado na areia e depois que o trouxemos à tona, tentamos determinar a idade dele. Acontece que o prato estava totalmente coberto em arenito. Mas o vilarejo de Noa ainda não foi encontrado. Os pesquisadores continuam procurando resquícios de assentamentos no leito do Mar Negro. Cada pedrinha conta uma história. Nós estamos procurando pedras assim, que são de arenito bem firme. Essa pedra não se deteriora nem sofre erosão tão rápida, então ela cria habitats naturais. E se acharmos grandes placas de pedra, às vezes embaixo d'água, isso significa que poderia haver um vilarejo antigo submerso. Os pesquisadores também esperam encontrar provas conclusivas de alguma civilização humana. De repente, Konstantin Sterev vê alguma coisa. Eu acho que pode ser, pelo que eu estou vendo, meio que restos de processo de fundição de metal. Porque está vendo que tem umas células aqui. É pesado, mas não muito. Quando se derrete metal, os restos, o material que sobra, que é o carbono, é bem escuro. Pode ser carbono de carvão, com um pouco de restos de metal, mas vamos ver no laboratório.
Cada descoberta deixa ele e a equipe mais perto da época que precedeu o dilúvio. A gente está tentando descobrir onde ficam os assentamentos. E se a gente achar por acaso um objeto, a gente dá para os arqueólogos e diz que achou um lugar. Esse é o lugar. O lugar parece bem adequado para um assentamento. E a gente achou isso. Então, eles vêm fazer uma escavação para descobrir o tesouro perdido de Atlantis, ou sei lá. Na manhã seguinte, em Varna, os pesquisadores estão procurando vestígios geológicos de uma enchente repentina causada por grandes massas de água vindas do Mediterrâneo. Na nossa teoria, o desvio de 60 metros entre os dois níveis foi o bastante para a enchente fazer um belo estrago. No fim da última era glacial, uns 10.000 anos atrás, o nível do mar subiu. No entanto, o nível do Mar Negro caiu novamente. E foi aí que o mar Mediterrâneo invadiu a ponte de terra no que é hoje o Bósforo, de acordo com certas teorias. Konstantin Sterev e equipe coletam amostras de solo de diferentes camadas de sedimento. Usando o guindaste, eles mergulham um cano de aço na água para extrair as amostras. Eles estão convencidos de que as amostras de sedimento vão provar que aqui já foi um lago de água doce. Eles vão fundo, nos sedimentos e no passado. Catástrofes naturais deixam rastros ambíguos nas camadas de rocha do planeta. Uma inundação, como o Grande Dilúvio Bíblico, teria destruído a base do que todas as formas de vida precisam para sobreviver. O mito do Grande Dilúvio pode ter sido influenciado por vários fenômenos naturais. Erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, tudo é completamente plausível. Será que uma enchente desastrosa atingiu o Mar Negro? Seria essa a origem do mito do Grande Dilúvio? A equipe do Black Sea Research Fund retira uma amostra do solo das camadas de sedimento e encontra o que estava procurando. Tudo isso é sedimento de água doce que é cinza claro. E essa parte mais escura está cheia de matéria orgânica e é de depois do dilúvio, quando todos os organismos vivos no antigo lago de água doce morreram e ficaram depositados no fundo. Há uma divisão bem definida no sedimento separando as camadas de água doce de antes da enchente e água salgada de depois da enchente. Os pesquisadores datam essa enchente de cerca de 5.600 antes da Era Comum. Será que o desastre do Mar Negro foi o evento histórico que inspirou o Grande Dilúvio Bíblico? Os pesquisadores extraem amostras da lama. Micro-organismos e fósseis fornecem uma visão do passado. As pequenas amostras são mandadas para o laboratório para determinar a data dos sedimentos com mais precisão. Mas as primeiras informações já foram obtidas. A transição de água doce para salgada ocorreu por volta do 6º milênio antes da Era Comum. Uma época em que as pessoas já estavam construindo assentamentos ao longo da costa do Mar Negro. O fim da Era Glacial foi o fim delas também. O objetivo da nossa pesquisa é definir a idade e o tipo de sedimento. Nós estamos analisando um período dentro dos últimos 25.000 anos. Essa catástrofe natural, essa enchente, aconteceu entre os períodos Pleistoceno e Holoceno. Os indícios indicam que esse evento talvez seja o que é conhecido como o Grande Dilúvio. Antes da enchente, havia pessoas aqui. Será que as histórias dos sobreviventes ajudaram a moldar o mito do Grande Dilúvio? Em 1972, arqueólogos encontraram uma necrópole. Um grande campo de tumbas próximo a Varna. A descoberta deles foi incrível. Eles escavaram a maior e mais antiga quantidade de ouro manipulado do mundo. Esse ouro surpreendeu os cientistas porque datava do 5º milênio antes da Era Comum.
Eles nem imaginavam que havia culturas evoluídas na região nessa época. Seria isso o testemunho de uma civilização que sobreviveu à inundação? Qual é a história por trás do ouro? Ele encontrou um novo lar no Archaeological Museum em Varna. O museu guarda mais de 3.000 objetos de ouro. Apenas algumas pessoas sabem mais sobre esses objetos de ouro que Hristo Smolenov. Ele os estuda há anos e tem um conhecimento impressionante. Sepultura 43. A sepultura de um sumo sacerdote, chefe tribal ou até de um rei. Está cheia de tesouros feitos de ouro puro. O aspecto mais impressionante é que o ouro foi processado com grande habilidade artesanal. Olha como isso é importante. É muito estranho encontrar esse cilindro de ouro que se encaixa no círculo interno desse bracelete bicônico, que foi feito de uma maneira fantástica. Não tem indício de ter sido soldado em lugar nenhum. Olha, é um objeto fantástico. É óbvio que nessa época que estamos acostumados a chamar de pré-histórica, uma grande civilização existiu e foi a civilização mãe de todas as culturas europeias e também da grande cultura suméria e, claro, da egípcia, que foi maior ainda. Para Smolenov, as medidas dos objetos de ouro são um testamento da superioridade dessa cultura. Cada peça foi feita com muita precisão e Smolenov acredita que isso foi mais que apenas joia. Ele prova sua teoria com uma placa de ouro de 7.000 anos. Smolenov calculou que a proporção de comprimento da diagonal à ponta da placa equivale às proporções da Grande Pirâmide, que foi construída 2.000 anos depois. Alguns dos meus colegas, que são apenas arqueólogos, preferem ver esses artefatos de ouro somente como joias. Já na minha opinião, esta placa de ouro foi o primeiro tipo de computador, ou portador de informações que ajudou a moldar proporções importantes, porque a mentalidade e a criatividade daqueles gênios primitivos eram baseadas no entendimento e uso das proporções. Ouro e conhecimento de proporções matemáticas. Hristo Smolenov está convencido de uma coisa. Havia uma civilização no Mar Negro que sobreviveu ao dilúvio. Essa cultura pode ter influenciado civilizações posteriores e continua sendo um testemunho do fato de que conhecimento altamente desenvolvido já existia antes da nossa era. As pessoas podem ter espalhado o mito do dilúvio pelo mundo e também em regiões prósperas da Mesopotâmia. É provável que muitos lugares em todo o globo tenham sido inundados no fim da Era Glacial, mas as histórias do Mar Negro foram as mais dramáticas. Eu acho que o mito do Grande Dilúvio sobreviveu por muito tempo porque foi uma experiência muito traumática para todas as pessoas que passaram por isso. E esse tipo de experiência fica gravada na memória e é passada de geração em geração, quase como um aviso do que pode acontecer. Mesopotâmia, a terra dos dois rios. Entre o Eufrates e o Tigre, é um lugar perfeito para grandes assentamentos. No entanto, enchentes ameaçam essa região todos os anos. Será que essas experiências reais se alinharam com a mega catástrofe na região do Mar Negro? A teoria que se acreditou por muitos anos foi que a inundação da Mesopotâmia estava ligada às enchentes do rio Eufrates e do rio Tigre, e no Egito ao dilúvio anual do Nilo. Essas cheias eram essenciais porque elas davam vida às pessoas, mas às vezes elas deviam ser assustadoras, e é bem possível que essas enchentes tenham sido exageradas.
No século VI antes da Era Comum, a Babilônia era uma superpotência regional, conquistando a Judéia e forçando a classe alta intelectual de israelitas ao que era chamado de exílio babilônico, onde partes do Velho Testamento foram escritas. Assim, histórias babilônicas foram parar na Bíblia. No Museum of Ancient Near East de Berlim, a curadora Juliane Oily cuida dos tesouros das civilizações mais antigas da humanidade. A famosa Porta de Ishtar já foi parte dos muros da cidade da Babilônia. Juliane Oily pesquisa sobre relatos de inundações mais antigos do que a Bíblia. Textos cuneiformes desenterrados no século XIX contam uma história parecida. A autoridade dos textos bíblicos foi testada quando nós encontramos a mesma história com poucas diferenças em tábuas cuneiformes, que eram significativamente mais antigas. Uma versão mais antiga da narrativa do dilúvio pode ser encontrada no épico de Gilgamesh, que foi escrito 1000 anos antes da Bíblia. O épico fala do rei Gilgamesh, que conheceu o Noé babilônico, Utnapishtim. Assim como Noé, Utnapishtim sobreviveu ao dilúvio porque Deus o tinha alertado e o mandado salvar sua família e todos os animais. Há milhares de tábuas cuneiformes antigas no depósito desse museu de Berlim. Juliane Oily quer ver mais de perto uma delas. Será que ela conta a história copiada na Bíblia 1000 anos atrás? Algumas das tábuas que mencionam um grande dilúvio estão aqui em Berlim. Antes de a tábua ser examinada, uma conservadora precisa conferir sua estabilidade. Há depósitos de sal em todas elas e, se o clima não estiver bom, através da eflorescência, esses sais podem se quebrar em pequenos pedacinhos. Oi, digitaliza isso para mim, por favor. A tábua é digitalizada por um scanner 3D. Tudo bem? Depois disso, a tábua não precisa mais ser retirada do depósito para ser examinada. Pronto. Uma grande vantagem. A engenheira Fanette Gottlieb calibra o scanner. 2 câmeras e uma fonte de luz capturam o objeto. Com base nas distorções de padrões de faixas de diferentes tamanhos em toda a tábua, pontos de imagem 3D são calculados. O resultado aparece na tela. O modelo digital de uma tábua de 3.000 anos. Onde estão os trechos sobre o fim da inundação? A pomba é a chave. Noé também soltou uma pomba na Bíblia. Olha, bem ali, tá vendo? Olha a pomba, tá vendo? Esse aqui é o determinante de uma ave, esse sufixo aqui. Então, Tutmotion. Todas as histórias de dilúvios mostram paralelos com elementos semelhantes diversas vezes. A água desce, a terra surge e a pomba traz um ramo de oliveira. Noé, sua família e os animais repopulam a terra. Um conto muito parecido foi contado na Babilônia muitos séculos antes de a Bíblia ser escrita. Mitos apontando catástrofes aquáticas primordiais podem ser encontrados em muitos lugares em todo o planeta. A história da criação dos aborígenes australianos inclui um grande dilúvio. Ele foi precedido por uma seca extrema, que terminou quando uma corrente violenta saiu da boca de um sapo, inundando todo o mundo. Na mitologia da Índia, o peixe Matsya pediu ao rei Manu que construísse uma arca para salvar 7 homens sábios.
A saga islandesa Edda também fala de uma inundação global. Só o gigante Belgermir e a esposa dele sobreviveram dentro de um tronco de árvore oco. Todas essas histórias vêm do mesmo dilúvio. Quando olhamos para o horizonte, as coisas se unem em um ponto. E a mesma coisa acontece quando observamos a história. Então, quando olhamos para trás, todos os grandes dilúvios meio que se unem em uma única noção de uma inundação colossal. Então, estamos falando do derretimento das geleiras, as inundações anuais das primeiras cidades, talvez até da enchente do Mar Negro, a perda das cidades litorâneas. Todas essas inundações se misturam no horizonte do tempo e se tornam o grande dilúvio. Os paralelos com o grande dilúvio bíblico são impressionantes. O mito do Deucalion grego pode ser baseado num evento real. De acordo com a tradição, Zeus, o pai dos deuses, decidiu dizimar toda a humanidade arruinada. O titã Prometeu sabia o que Zeus estava planejando e mandou seu filho, Deucalion, construir um barco. Quando a chuva começou a cair, Deucalion e sua esposa Pirra entraram na arca de madeira. Enquanto toda a Grécia foi inundada, apenas o justo Deucalion e sua esposa sobreviveram à catástrofe. A história nos leva de volta à realidade, a Santorini, a ilha vulcânica do mar Egeu. A especialista em vulcões Ev Nomikol sabe que a erupção minoica que aconteceu 3.600 anos atrás foi uma catástrofe com consequências devastadoras. Uma erupção vulcânica que atingiu toda a região do leste do Mediterrâneo. Na última fase da erupção minoica, teve uma grande propagação de fluxo plástico que entrou violentamente no mar e gerou um tsunami. Então, esse tsunami destruiu as cidades minoicas que ficavam localizadas na parte norte de Creta, como Knossos. E nós podemos dizer que a civilização minoica começou a entrar em declínio devido à erupção minoica. Será que a queda dos minoicos também alimentou o mito do dilúvio bíblico? Provavelmente, existe um ponto de verdade em qualquer história sobre o grande dilúvio. Existem evidências geológicas e arqueológicas de que grandes inundações afetaram diferentes populações em vários momentos. E claro, imagina você vivendo naquela época e uma força destrutiva enorme atinge o seu vilarejo. Você iria sentir a necessidade de explicar, de tentar controlar, criaria uma história em torno daquilo. Então, como em todos os mitos, existe um grão de verdade no grande dilúvio. Em Hollywood, o grande dilúvio é fonte de infinitas inspirações. Catástrofes, destruição, apocalipses, geralmente seguidos por uma cena de resgate realizada por heróis virtuosos. O mito do dilúvio. A lenda está viva. Ela também agita a imaginação de inúmeros cientistas amadores, como Dieter Brenner. Ele acredita que o grande dilúvio foi um evento catastrófico real. A Terra explode, como pode ser lido em inúmeros registros em todo o mundo. Sim, a Terra explode. O ex-engenheiro químico tem uma teoria. A Terra costumava ser bem menor do que é hoje. Quando a Terra se fraturou e se solidificou, ela foi totalmente coberta por uma crosta de granito. O planeta não devia ter nem metade do tamanho que tem hoje. Mas então, um objeto celeste atingiu a Terra, penetrando sua camada externa. Eu não sei ao certo se foi um asteroide ou um cometa, como outras fontes sugerem, mas eu sei que um corpo celestial atingiu a Terra com incrível força, abrindo sua crosta e fazendo com que muita pressão interna escapasse de dentro do planeta e a água que antes estava dentro da Terra e foi projetada para fora e, eventualmente, caiu de volta no planeta como a chuva do grande dilúvio. Dieter Brenner quer demonstrar sua teoria. Em um primeiro passo, ele ferve água a 100 graus Celsius.
Quando ele remove a panela do fogão, o vapor continua a sair por alguns segundos. O segundo passo é esquentar a água a 120 graus Celsius. A panela de pressão representa a terra, coberta por granito e sob pressão. Dentro da panela, a pressão aumenta e o vapor demora muito mais tempo para escapar da panela do que sob uma pressão normal. Será que a alta pressão foi a causa do grande dilúvio? De acordo com a Bíblia, caiu água do céu por 40 dias e dá para ver o motivo aqui. Há grandes quantidades de água nas camadas da terra, ou dissolvida em magma, ou na zona de transição entre o manto superior e também o manto inferior. Se a litosfera se abrisse e a pressão caísse, a água sairia sem calor adicional porque já estaria quente. Então, uma coluna de vapor foi ejetada em direção ao céu, se transformou em água condensada e caiu de volta à terra. De acordo com Bremer, as colinas de vapor quente foram lançadas no ar por dias. A água liberada nesse processo causou o grande dilúvio. Mais tarde, disse que os continentes se separaram e os oceanos foram formados. A teoria de Bremer contradiz todas as descobertas das pesquisas geológicas, mas reflete aspectos ligados ao mito do grande dilúvio que são inatingíveis até hoje. O mundo todo ficou embaixo d'água e os únicos sobreviventes estavam na arca. Uma reinicialização de toda a vida terrestre. Será que um evento cataclísmico desse seria fisicamente possível? A resposta é não. De acordo com a Bíblia, as montanhas mais altas ficaram cobertas por água. Isso exigiria 4,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água, mais ou menos 3 vezes a quantidade de água de todos os oceanos do mundo. Então é realmente um mito? Uma coisa é certa. Inundações marcam uma experiência humana real. Até hoje, chuvas torrenciais, tsunamis e tornados causam danos drásticos. Todos os anos, imagens horríveis viram manchete. A maior catástrofe natural do nosso tempo foi o tsunami da Ásia um dia após o Natal de 2004. As ondas mortais saíram do epicentro em horas. Elas eram tão poderosas que fizeram vítimas em locais a milhares de quilômetros de distância. Cerca de 230 mil vidas foram perdidas. Telegraph Hill, em Potsdam, é lar de uma das estações meteorológicas mais antigas da Alemanha e do Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático. O Dr. Fred Hatterman analisa que as inundações estão se tornando cada vez mais extremas. Ele e a equipe dele realizam simulações computadorizadas com dados climáticos do mundo todo para criar modelos matemáticos. O veredito: o aquecimento global resulta em mudanças climáticas em todo o planeta. O aquecimento global tem aumentado muito desde os anos 1970. Desde então, a temperatura média global subiu cerca de 1 grau Celsius. Comparada à época pré-industrial, na Alemanha, por exemplo, chegou a aumentar 1,5 grau, 1,6 graus. O que é ainda mais alarmante é o fato de que o derretimento das geleiras na Antártica e na Groenlândia podem resultar em inundações catastróficas. O nível do mar subiu mais de 20 centímetros só nos últimos 100 anos. E esse ritmo está acelerando. O cientista climático Hatterman e o físico Anders Leverman trabalham em modelos para prever a frequência de eventos climáticos extremos. O oceano está expandindo porque está ficando mais quente. Isso acontece primeiro nas massas superiores de água e depois vai descendo para as camadas inferiores e com o tempo tudo expande.
As massas de gelo que cobrem a Groenlândia e a Antártica também estão derretendo e aumentando o nível do mar. Mas não são só as regiões litorâneas que estão enfrentando enchentes. Chuvas fortes estão ficando cada vez mais frequentes em toda parte. As chuvas fortes também estão ligadas ao fator do aquecimento global. Quanto mais quente fica, mais vapor de água se acumula na atmosfera, e esse vapor é descarregado nesses eventos de chuvas muito fortes. A comunidade científica não duvida mais que humanos têm um impacto importante no aquecimento global. Enchentes mais frequentes são um resultado direto disso. O novo grande dilúvio será causado pelo homem. O holandês Johan Hilbers lida com essa ameaça com humor e empreendedorismo. Ele reconstruiu a Arca de Noé. O manual dele? O primeiro livro de Moisés. Eu decidi construir a Arca de Noé utilizando as medidas exatas encontradas na Bíblia. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. É isso. Esse é o resultado. Hilbers constrói fábricas, então ele tem experiência. Eu tenho muito respeito por ele. Nós estamos trabalhando nessa embarcação há 3 anos. Noé levou 120 anos e teve que serrar toda a madeira sozinho. A gente pode simplesmente comprar numa fábrica. É muito mais fácil para a gente hoje construir um navio. Reconstruções da Arca, como a de Hilbers, são como parques temáticos bíblicos e elas vão até em turnês. A dele já foi aos Países Baixos, Alemanha e Inglaterra. Também há uma arca de madeira em Kentucky, nos Estados Unidos. Ela foi construída por cristãos evangelistas que acreditam que a história aconteceu exatamente como a Bíblia conta. Mas o que nós sabemos sobre a arca? Na Bíblia, Deus instruiu Noé a construí-la. Mas ela navega? No German Maritime Museum em Bremerhaven, Frederick Theis é um especialista em embarcações antigas e quer saber como as pessoas imaginaram a Arca de Noé. Artistas sempre foram fascinados com a arca. A construção é um dos temas mais populares, principalmente entre artistas cristãos. Eles retratam Noé recebendo as ordens de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre os planos do projeto? A Bíblia diz que a arca, essa embarcação de madeira, tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Nós podemos converter essas medidas, é claro, com muita atenção em unidades que nós conhecemos e usamos hoje em dia. Frederick Theis e sua equipe querem dar uma noção do tamanho da arca. Os navios no porto do museu parecem brinquedos comparados às proporções da embarcação bíblica. Theis usa uma câmera de drone para mostrar. Beleza, pessoal, todo mundo para trás, para a gente poder começar. O drone precisa subir 100 metros de altura para mostrar a superfície que a arca cobriria. – 134 metros. É isso que as escrituras dizem. Uma comparação. A escuna no porto tem apenas 44 metros de comprimento. E as embarcações mais famosas do mundo? A Santa Maria, a caravana de Colombo, tinha 19 metros de comprimento. O Titanic tinha 269 metros. E o maior cruzeiro moderno tem 361 metros de comprimento. Hoje, porém, os navios são feitos de aço, o que aumenta a estabilidade e as proporções. Mas a Arca de Noé era feita de madeira. Se acreditarmos na Bíblia, a sobrevivência de toda a vida terrestre dependia de sua navegabilidade.
O dilúvio bíblico durou muitos meses. Quando a água baixou, a arca atracou nas montanhas de Ararat. Será que ela ainda está lá? Nós encontramos madeira mais antiga que dinossauros, então, se Noé existiu, é possível encontrar a arca dele. E só porque conseguimos enxergar todo tipo de significado metafórico na história e na arca, não significa necessariamente que não houve uma versão ou um exemplo literal em algum lugar em algum momento. Com uma elevação de 5.137 metros, o Monte Ararat é a maior montanha da Turquia de hoje. Será que seu pico foi o primeiro ponto de terra que reemergiu do grande dilúvio? Será que a arca veio parar aqui? A montanha tem sido uma meca para aqueles que procuram a arca há muito tempo. No verão de 1955, um deles parecia ter dado sorte. O francês Ferdinand Navarro encontrou um pedaço de madeira em uma fenda no gelo. Uma tábua da Arca de Noé? Navarro teve seus 15 minutos de fama até ser desmascarado. Ele mesmo tinha trazido a tábua até a montanha. Foi uma fake news clássica. O Monte Ararat é peça fundamental do quebra-cabeça para quem tenta achar a arca original. Então, de repente, encontrar um pedaço de madeira antiga... Bom, foi muito conveniente. Como historiadores, a gente precisa ficar alerta e também ser um pouco cético e não acreditar em tudo que colocam na nossa frente. Em 1959, outra descoberta foi feita. Em meio à Guerra Fria, o piloto americano Gregor Schwinghammer estava numa missão na fronteira com a União Soviética. Quando sobrevoou o Monte Ararat, ele viu um objeto estranho. Parecia ser uma estrutura tipo uma barcaça grande, num formato igual a uma caixa. E parecia estar saindo de uma montanha em uma depressão como uma ferradura. E parecia ser artificial. Ele não foi o único piloto a ver estruturas na montanha que lembram embarcações. Seria essa a Arca de Noé? Será que a madeira foi preservada por milhares de anos? Geólogos examinaram os objetos e concluíram que eram apenas rochas. Nada de arca, mas sim o resultado de atividades vulcânicas no Monte Ararat. De volta a Bremerhaven, o historiador Frederick Theis quer descobrir se o modelo bíblico da arca consegue navegar no mar. O arquiteto naval Mustafa Abdel Maksud criou um modelo computadorizado que permite que ele, Frederick Theis, vejam se a arca em formato de caixa poderia suportar ondas tão altas. Esse formato garante que a embarcação não afunde e consiga suportar pressão da água comparável ou choque de ondas por um certo período de tempo. Eles construíram um modelo simplificado para o experimento em uma oficina do Museu Marítimo, numa escala de 1:100. Eles pintaram a miniatura com verniz para ficar impermeável. De acordo com a Bíblia, Noé selou a embarcação com piche. No tanque de água, a miniatura vai revelar se os detalhes fornecidos no Velho Testamento são confiáveis. O professor Abdel Maksud e sua equipe usam simulações que mostram as propriedades de embarcações no mar. Bom, nós já podemos ver aqui que a umidade é bem pequena. Eu não sei qual é o nível das ondas no momento, talvez esteja mais natural, mas ainda podemos ver movimentos bem fortes acontecendo aqui. A construção de embarcações não leva em conta apenas flutuabilidade. É bem aqui, dá Navios pra ver precisam desafiar muitos as movimentos. forças da natureza o tempo todo. Será que uma arca como a de Noé teria conseguido suportar as ondas de um grande dilúvio? Dá pra tirar toda essa parte de cima e colocar pesos dentro dela. O professor Abdel Maksud examina o formato e a estrutura. Os pesos simulam uma corrente de ar realista. Os pesquisadores posicionam o modelo na água.
uma bola na bacia cria ondas de até 60 centímetros, o que corresponde a ondas de cerca de 60 metros de altura para a arca de tamanho original. Um mar bem agitado. A piscina de ondas é usada muitas vezes para treinamentos de resgate marítimo. A equipe de plataformas de petróleo ou de parques eólicos em alto mar se preparam para uma emergência aqui, salvando alguém de um helicóptero que caiu na água ou alguém que caiu no mar durante a noite. Começa o teste do modelo da arca e, realmente, a caixa descrita na Bíblia consegue boiar, mesmo com o mar mais agitado. Ela tem um centro de gravidade bem baixo, então mal se mexe e praticamente não balança. Ela só se move com as ondas mais longas e até que fica bem estável, como podemos ver. O que não está claro é como uma arca tão maior poderia atingir o nível necessário de estabilidade e, ainda assim, a construção ser navegável. O que eu acho surpreendente é como uma embarcação que está só à deriva, sem propulsão e que está exposta a ondas em diferentes ângulos, consegue lidar com a maré e o mar tão bem e tão tranquilamente. Noé e sua arca. Na Bíblia, ela consegue salvar todas as criaturas terrestres do grande dilúvio. Em termos modernos, ela conservou a biodiversidade. Preservar as riquezas da natureza. Hoje, a mensagem por trás do mito do grande dilúvio é mais urgente do que nunca. O Museu de Pesquisa Alexander Koenig, em Bonn, na Alemanha, está comprometido com a tarefa de construir uma das maiores coleções de espécies de animais. Além disso, o porão do museu também abriga um biobanco. Esse repositório vai permitir que gerações futuras de cientistas examinem espécies que foram extintas. Jonas Astrin cuida de um mundo inteiro de espécimes congeladas. O biobanco é uma coleção de amostras congeladas que nós usamos para análise molecular. Ele contém DNA ou pode conter tecido. Esses tubos, às vezes, também contêm animais inteiros quando eles cabem dentro. E o nosso foco é preservar as amostras de forma que possamos conduzir estudos moleculares de biodiversidade com elas. De vespas a elefantes. O arquivo contém amostras de DNA de todo tipo de espécie. O interessante sobre o mito de Noé e sua arca é que também tem a ver com preservar a biodiversidade do mesmo jeito que nós fazemos aqui. As necessidades da humanidade não são a única prioridade. É importante conservar partes da natureza que precisam ser preservadas. Uma ave de rapina será acrescentada à coleção. A veterinária Louisa Fisher retira uma amostra de tecido para desenvolver culturas de células e salvar a informação genética pela eternidade. Uma versão do século 21 de Noé? Um biobanco é muito útil para proteger espécies, como todas as nossas coleções aqui. Esse banco é uma fonte incrível de conhecimento. Ele o gera e é uma infraestrutura que permite que o conhecimento seja gerado sobre espécies que estão ou podem ficar ameaçadas. No fim das contas, só podemos proteger aquilo que compreendemos. E é por isso que fazemos esse trabalho. O biólogo Ayodele Akintayo precisa de uma amostra no laboratório celular. Ele quer criar mais células usando o tecido. Esse processo leva dias. As células são colocadas em uma solução cheia de nutrientes. Uma vez na incubadora, elas começam a se dividir. Ayodele Akintayo nos mostra o crescimento das células de uma amostra mais antiga, vida nova feita em laboratório. Uma parte das células é levada para o laboratório de DNA para ser melhor observada. Usando métodos biológicos moleculares, as informações do DNA podem ser retiradas dessas culturas de células.
Assim, o genoma de cada criatura pode ser pesquisado pelas gerações futuras. No Museu de Pesquisa Koenig, as sequências de DNA são inseridas em um banco de dados e comparadas a conjuntos de dados existentes. Esse processo permite que cientistas identifiquem a espécie a qual determinado animal pertence. A ave em questão era uma águia de asa redonda. O papel principal do nosso museu é poder coletar e conservar informações sobre a diversidade da vida. Então é basicamente como ter um zoológico em um museu. Este é o zoológico. Nitrogênio a 190 graus negativos. Culturas de célula da águia de asa redonda são congeladas. Suas informações genéticas serão preservadas pela eternidade. Salvando o reino animal do grande dilúvio, Noé basicamente se tornou o primeiro conservacionista da história. Ele salvou toda a vida da morte e da destruição. Uma história do Velho Testamento que pode ser interpretada como uma missão. Hoje, mais do que nunca. A ideia de um grande dilúvio é totalmente plausível. A Terra mudou tanto no decorrer da história e continua mudando tão rapidamente que o conceito de uma grande inundação é realmente possível. A lenda do grande dilúvio nos ensina que nunca estaremos imunes às catástrofes naturais. Enquanto nossos ancestrais temiam a ira de Deus, a maior ameaça dos tempos modernos é o aquecimento global.